Mas hoje, como o povo nem a grande maioria não sabe nem o que é jejum, não sabe nem como jejuar, e aí tem que ser ensinado, tem que ser explicado. E aí Deus está levantando homens e mulheres. Nesses últimos tempos, nós estamos enfrentando grande batalha, os cristãos, o que creem na Bíblia, estão enfrentando grande batalha, e nós venceremos essas batalhas através da oração e do jejum. Volto a repetir a frase que Jesus falou: essa casta de demônio não sai sem oração e sem jejum. É a chave, é uma chave poderosa. Até o derramar do Espírito Santo tem promessa para o Brasil de um grande avivamento. Tem promessa para o Brasil de um grande avivamento. Mas eu quero ler algo para você no livro de Joel, Joel capítulo 2, versículo 12. Está escrito assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com planto. Rasgai vosso coração, não vossos vestidos. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassível, tardio em irá, grande em beneficência, e se arrepende do mal. E aqui no versículo 17 diz mais: chore, sacerdote, ministro do Senhor, entre o alpendre e o altar, diga: poupa ao teu povo, ó Senhor. Não entregue a sua herança ao próprio, que é a vergonha, para que as nações não façam escárnio dele, porque diria entre os povos: onde está o seu Deus? Entenda aqui, aqui aqui está tendo uma praga dos gafanhotos e Deus fala assim: jejue, se arrependa, se converta com jejum, com choro, com pranto, rasga vossas vestes, que era um sinal de humilhação. E no livro de Joel, lá na frente, ele vai falar do derramamento do Espírito Santo. E toda a história da igreja, muitos avivamentos que já aconteceu na história da igreja, foi depois de um clamor, depois de um arrependimento, depois de um jejum. É como está escrito lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então, quando o povo de Deus clama em jejum, em oração, isso é uma forma de humilhação diante de Deus, para Deus derramar do seu espírito e para ter um avivamento. A igreja precisa despertar. Muitos da igreja estão dormindo espiritualmente. Muitos da igreja estão acomodados. Muitos líderes se corromperam, perderam a visão de Deus, a visão espiritual. E como Deus vai trazer de volta a essência da igreja, como Deus vai trazer de volta a essência do evangelho, é através da oração e do jejum. É através da oração e do jejum. É isso que vai trazer de volta a igreja clamar e falar: Deus, poupa o teu povo. Aqui está falando sacerdote, ministro do Senhor, chore entre o altar e clame: Senhor, tem misericórdia da sua igreja. Aleluia. Nós precisamos se colocar na brecha, como diz lá no livro de Ezequiel, Deus falando para o profeta: eu procurei um homem que se colocasse na brecha por essa cidade para não ter que destruir, mas não achei ninguém e eu tive que destruir. Meu irmão, desperta, como Paulo diz em Efésios: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Se você está assistindo essa aula, não é em vão. Deus quer trazer um despertamento espiritual para você.
Deus está falando para você que você precisa orar mais. Deus está falando para você que você precisa jejuar, sim, que isso vai te ajudar espiritualmente e fisicamente. Isso nós vamos falar daqui a pouco dos 12 benefícios do jejum. E aí lá no capítulo 2 de Joel, versículo 28, está escrito assim: E há de ser que depois, ó, essa palavra, há de ser que depois da consagração, depois do jejum, depois da busca da igreja, a ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos mancebos terão visões. E também entre o servo e sobre a serva, naqueles dias derramarei do meu espírito. Que Deus possa derramar do Espírito Santo na sua vida agora. Enquanto você está assistindo esta aula especial, que Deus possa derramar de uma unção sobrenatural na sua vida. Deus possa derramar algo poderoso do Espírito Santo sobre você. Que a unção do Espírito Santo toque no seu corpo, na sua mente, e Deus te leve para outro patamar. E é interessante que algumas pessoas, até alguns líderes, hoje em dia, irmãos, tem tanta coisa na internet, coisa boa e coisa ruim. Eu falo isso porque eu tenho um canal no YouTube, estamos aqui gravando para o YouTube, eu tenho as redes sociais, o Instagram, pode me seguir lá, Pastor Ariston Oficial, TikTok, Pastor Ariston Oficial, mas também tem coisa que pessoas que estão ensinando a Bíblia, que tem coisa que não é nem bíblico. Eles falam que o jejum era uma prática do Velho Testamento. Não é. As pessoas, quando chegaram para os discípulos estavam colhendo milho, e os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, e fala assim, ó, os seus discípulos não jejuam também? E ele falou assim, ó, como eles vão jejuar? Jesus falou, quanto o noivo está com eles, o noivo é Jesus, a igreja é a noiva, a Bíblia fala. Como eles vão jejuar se o noivo está com ele? Mas um dia o noivo vai ser tirado, aí eles vão jejuar. Jesus disse que quando ele fosse tirado, eles iriam jejuar. E nós vamos ler em Atos que a igreja de Atos, ela jejuava. Então, é uma prática, sempre foi uma prática cristã. Claro que os judeus jejuam. Na verdade, não é só os judeus jejuam. Praticamente quase todas as religiões do mundo, a grande maioria das religiões do mundo tem essa prática do jejum e também é uma prática da igreja cristã, em nome de Jesus. Mas no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 36, capítulo 2, versículo 36, está escrito assim: Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade, tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. Era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo servindo a Deus em jejum e oração de noite e de dia. Essa mulher, essa viúva, praticamente ela passou a vida toda servindo a Deus, porque ela ficou casada 7 anos e depois ela passou a vida toda servindo a Deus. E fala servindo como? Em orações, em jejum. Meu irmão, é algo poderoso isso. Como a igreja precisa de pessoas como Ana. Deus me deu até uma palavra. Nós precisamos que Deus restaure o ministério de Ana, desta Ana aqui. Porque tem a Ana, mãe de Samuel também, que orou e Deus deu Samuel para ela. Mas essa Ana que estava servindo a Deus no templo, de dia e de noite, com oração e com jejum. Com as suas orações e com o jejum, ela estava servindo a Deus. Como nós precisamos de intercessores, como nós precisamos de pessoas como Ana, como essa mulher. E é interessante que quando Deus nasceu Jesus, Deus prometeu para Simeão e Ana que ia ver o Messias,
o Salvador Cristo e foram que viram. Simeão tinha uma promessa de Deus e Ana também viu o Messias. E foi registrado esse pequeno relato da história dela, da vida dela, que ela servia a Deus com oração e com jejum. Jesus, antes